Boa noite, bem-vindos a mais um podcast da Rede Gaúcha de Imóveis, a maior rede de imobiliárias do sul do Brasil. E hoje eu estou aqui conversando com Israel Mazin e Jaqueline Borges, proprietários da imobiliária Mazin, que hoje tem 2 sedes localizadas na zona sul de Porto Alegre. Bem-vindo, Jaqueline, e bem-vindo, Israel. Sejam bem-vindos aí a mais um podcast da Rede Gaúcha. É um prazer em ter vocês aqui hoje conosco. Seja bem-vindo. Boa noite, Vinícius, tudo bem? Tudo. Estamos aí nesse podcast com a Rede Gaúcha, gratos aí pela Rede Gaúcha, a grande oportunidade que nós tivemos, já vai fazer 2 anos. 2 anos, né, Mazin? Então, fortes, firmes e fortes e felizes por estar aqui. Legal. É isso aí, Vinícius. Boa noite a todos que estão e que irão assistir a esse podcast. Para nós é um motivo de muita alegria também poder estar participando, né, deste bate-papo nesta noite e falar da satisfação que nós temos em estar na Rede Gaúcha de Imóveis. Como tu falou, a rede que mais cresce no sul do Brasil. É isso aí. E legal aí que vocês ingressaram faz pouco tempo, faz 2 anos já na rede, né? E isso é bem importante aí para a gente compartilhar. Depois a gente vai entrar nesse assunto também da importância dos negócios em rede. E a rede é isso, né? Hoje a rede tem essa gravação desse podcast, né? Essa gravação que vai para o YouTube também, porque a rede é uma rede colaborativa, é uma rede que ela quer contribuir com o mercado como um todo, né? Tanto Sim. que é uma associação sem fins lucrativos, né? A Rede Gaúcha de Imóveis, né? Então ela faz com que as imobiliárias e os corretores cresçam, né? Então, ela é para fomentar o mercado imobiliário como um todo, por isso que a gente está aqui gravando hoje, né? Mas contem aí para a gente, né? Não sei qual dos dois aí, do casal, né? Deixando claro aqui, são casados, né? Então, depois a gente vai entrar nessa pauta aí também, como é que é trabalhar em casal, né? Casal não tem briga, né? Tem que estar... Eu sei porque a minha esposa também, às vezes... Dá arranca-rabo em casa, no outro dia tem que estar sorrindo na imobiliária e trabalhando na frente do cliente, não tem briga, não tem como, né? Fala aí pra gente como é que foi o início, da onde que surgiu a ideia da Mazin, da onde que surgiu a ideia do mercado imobiliário para vocês, né? É importante a gente falar para as pessoas que estão nos assistindo, que estão pensando em ingressar ou que estão em outra profissão, né? Como a maioria eu digo aqui, né? Que ninguém sonha, ninguém nasce querendo ser corretor, né? A gente acaba despertando esse desejo de ingressar no mercado imobiliário depois de um tempo. Como é que surgiu esse desejo, né, de estar no mercado imobiliário e hoje está com 2 empresas consolidadas, né, e em amplo crescimento que vocês estão? Bom, Vinícius, a nossa trajetória começou em 2011, 2012. Eu comecei na área administrativa, né? Eu trabalhava com meu pai, a gente tinha comércio. Então, eu tive a necessidade de trazer o Mazin para o meu lado, dentro da minha empresa. Naquele momento, ele já era corretor, trabalhava na Lopes. E aí, ele largou um pouquinho a corretagem e veio para perto de mim, assim, por uma necessidade nossa, da nossa empresa. Naquele momento, a gente se desvinculou da empresa do meu pai e aí ele veio trabalhar comigo. E aí, nós chegamos na Zona Sul, extremo sul, Restinga. E colocamos o nosso mercado, que era mercado de mercearia. E aí, as pessoas iam até nós para pedir para nós vendermos o imóvel deles. Porque o Mazin é muito comunicativo, ele é muito aberto, muito amigo. Só um parênteses aqui que eu estava me lembrando agora, assim, mais pro lado da Zona Sul, até a Zona Norte, ou na praia também a gente vê o pessoal bota anúncio, às vezes, nos mercados, né? Isso! E aí a coisa começava a despertar. Eu sou corretor de imóveis, enfim. E aí... Foi neste momento que ele despertou, porque o nosso mercado não estava bem. A gente dividiu, seguiu o nosso rumo e o mercado não estava, a nossa mercearia, vamos dizer assim, não estava bem. E aí começou essa necessidade de ter uma imobiliária naquele lugar. E o Mazin, né, muito empreendedor, eu cuidando da área administrativa e ele, vamos começar. E eu, começar o quê? Vamos virar corretores. Eu disse, meu Deus. E ele já era, né, obviamente. Então, eu fui mais para a área administrativa. Continuo muito na área administrativa hoje. Cuido dos financiamentos habitacionais. Eu sou correspondente também. E aí, a gente começou tudo muito pequeno, muito simples, muito novo.
mas com muita ambição, muito desejo de ajudar as pessoas a realizar o sonho da casa própria. E aí a coisa foi começando a melhorar, a gente foi aprendendo, teve uns tombos no meio do caminho, porque é normal, né? Mas assim, com muita garra, com muita transparência, com muita honestidade, fazendo curso, se profissionalizando. Eu fiz o curso de corretora, obviamente, para começar a atuar, né? E aí, o Mazin cada vez crescendo mais, assim, porque eu sou mais da parte dos documentos. E ele é da parte da comunicação. Tanto se tu olhar o nosso Instagram, só quem aparece é o Mazin. Mas, assim, isso é normal. Cada um se dá bem em uma área, em um aspecto. E nós, como casal, deu muito certo. Porque daí eu cuido da documentação, ele cuida dos clientes, ele cuida mais da parte do marketing. E a coisa foi dando certo, Aí a gente foi para a Hípica. E aí a gente abriu mais uma loja agora há 2 anos. 2 anos? 2 anos, atrás do novo Zafari da Hípica, que é um loteamento novo, que está começando. Então, assim, tá dando muito certo. E as pessoas que querem ingressar, meu Deus, não percam a oportunidade. Eu não conheço profissão melhor. Não conheço profissão melhor. E aí, Mazin, fala um pouco. Vamos ressaltar um pouco também dos desafios, né, que tivemos, né, Jaque? Porque para nós foi uma coisa totalmente nova entrar nesse ramo assim, de corpo, alma e espírito. Né? Nós nos entregamos na corretagem e não tínhamos nem nada de cliente em carteira, não tínhamos conhecimento. Mas antes tu teve uma base lá tu estava contando ali nos bastidores na Lopes, né? Como é que foi essa base lá na Lopes? Porque essa base é importante, né, para o corretor, né? Exatamente. Eu me inscrevi no universitário para fazer o curso de corretor e iniciei um estágio na Lopes. Então, na Lopes ali eu comecei a ter o primeiro contato com o setor imobiliário, tanto que na primeira semana de estágio na Lopes eu vendi um apartamento ali no bairro Cristo Redentor. Então, aquilo ali já me deixou louco, já incendiou o desejo de seguir nessa profissão. Então, após isso, eu dei uma pausa exatamente para poder ajudar a Jaque no mercado, né? Mas aquilo ainda estava dentro de mim, aquela loucura de ser corretor é legal, tu vê a emoção, a alegria da família. Ainda mais que tinha vendido, né? E ainda mais que eu tinha vendido, né? Na primeira semana, ganhei 6 mil reais. Eu digo, meu Deus do céu. Se tu souber a minha história, Vinícius, eu comecei a minha vida como vendedor, vendendo pastel na rua. Então, eu ganhava 20, 30 reais por dia. E aí, numa vez só, tu ganhar 6 mil reais. Então, aquilo ali me enlouqueceu. Até vou falar para vocês aqui, essa questão do pastel. Já que tinha o mercado, eu passava na frente do mercado com um pote, vendendo pastel na rua. E eu não sei nem como é que essa mulher se apaixonou por mim, mas se apaixonou. Passava todo dia. Pastel era bom, então. Vendendo pastel, vendendo sonho. Mas eu nunca deixei de ter aquele pensamento que um dia eu ia crescer na vida, um dia eu ia conquistar algo maior, um dia eu ia realizar todos os meus sonhos. E entrando para a corretagem, a gente está realizando os nossos desejos, os nossos sonhos, e a gente está chegando aonde a gente sempre quis estar. No alto, no sucesso, no topo. É isso aí. E aí tu fez esse estágio na Lopes e já foi abrir, e aí abriram, como é que foi o início da Mazin daí? O início da Mazin... Mazin barra mercado, né? Abrimos do lado do mercado, era na garagem. Botamos uma plaquinha na frente, Mazin Imóveis, e ali a gente começou. Não tínhamos nenhum imóvel em carteira, abrimos o site, 0, nada de imóvel. E aí eu comecei a bater na frente das casas. Eu saía, largava o carro na esquina e batia a palma na frente da casa. O senhor sabe quem quer vender casa aqui nessa rua? O João lá quer vender uma casa. Daí eu ia lá na casa do João, batia a palma, João, o Zezinho lá disse que o senhor quer vender. Aí o João me autorizava, ia lá, fazia as fotos, colocava no site e foi assim que a gente começou. Começamos do zero mesmo, sem imóvel para vender, sem cliente para atender, sem nada. Assim nós iniciamos a Mazin Imóveis. Isso daí é importante, né? Porque muita gente que está iniciando no mercado, né, às vezes acha que esse processo, não, já vou iniciar com tudo pronto,
todo mundo, né? Eu me identifico com a história de vocês também. Quando eu iniciei a empresa, a gente iniciou sem nenhum imóvel. Apesar que eu já tinha uma bagagem um pouco mais longa de mercado imobiliário, mas eu saí da imobiliária que eu trabalhava, que eu fiz lá, ficou tudo lá, né? E comecei tudo do zero. Tanto que eu comecei até em outra região, no Menino Deus, né? E... Então, é importante, né, tu ter esse conhecimento que tu, iniciando do zero, é possível tu conseguir fazer esse processo todo até tu conseguir atingir o sucesso, né? Porque tem muita gente que... E qual foi o tempo? Né? Hoje a gente quer para ontem, né? A gente quer ter o sucesso para ontem. Qual foi o tempo? Contem aí pro pessoal. Qual foi o tempo? Como que foi os percalços desse início? Né? Conta um pouco mais pra gente aí. Foi um início difícil para mim, porque eu queria ter a garantia e o corretor não tem garantia nenhuma, né? Então foi um desafio interno, mas sempre confiante, né, de que iria dar certo. Então a gente teve muitas vendas que deu errado, muito negócio que caiu, que a gente teve que contornar, que teve que mudar de imóvel, que teve que aprender, né? Mas é muito legal, assim, tu ver a alegria do teu cliente no final. E aí a gente tinha a imobiliária na garagem, e aí logo a gente desistiu do mercado, porque a gente ficou com os dois no primeiro momento, né? Ele ficou de corretor e eu fiquei na empresa, que já estava aberta, e aí a gente foi mantendo ali, e aí disse, não, vamos fechar. Entregamos o ponto, abrimos outro mercado, outra imobiliária em uma outra localização, e aí foi indo, foi melhorando, e aí a gente foi para a Ípica. Depois de um tempo a gente foi para a Ípica. 2 anos? 2 anos, a gente estava na Ípica. Daí a gente foi para a Ípica. Daí quando a gente foi para a Ípica, a gente já estava mais empoderados. Eu já era correspondente, já tinha conseguido, porque ninguém me queria como correspondente. Foi uma luta, né, para nós virarmos correspondente. E aí eu consegui uma oportunidade na Caixa da Restinga, eles abriram as portas para mim, eu virei correspondente de lá, da Caixa da Restinga. E aí comecei a aprender cada vez mais, e o Mazin também, e melhorando, e aí a gente foi para a Ípica. Na Ípica a gente chegou mais forte, assim. E aí a gente teve uma situação do governo que o financiamento foi para 50%. E aí a gente enfrentou problemas. Daí foi uma barra. Porque a gente estava acostumado a vender um produto que era um produto mais popular. Então, que dá uma entradinha pequena e... naquela época era 10% de entrada. E aí, do nada, a nossa carteira de clientes era essa. Era um cliente que comprava na Restinga, apartamento de 90 mil, 100 mil, dava 5 mil de entrada, 10 mil de entrada, comprava seu imóvel, ficava feliz da vida. Daqui a pouquinho, do nada, 50% de financiamento. O cliente comprador tinha que dar 50% de entrada. 50 mil, imagina. 40 mil, 30 mil. Esse foi um grande obstáculo que a gente enfrentou, porque a gente não focava num padrão um pouquinho melhor, num padrão um pouquinho maior, até porque a gente estava iniciando também nessa carreira. E como a gente viu uma brecha no bairro que não tinha nenhuma imobiliária, ninguém queria trabalhar na Restinga. Nenhuma imobiliária queria trabalhar, vender os imóveis da Restinga. Então nós, tem uma brecha aqui, ninguém quer trabalhar, então vamos entrar nesse mercado. Só que quando mudou as regras do financiamento para 50%, aí abalou as estruturas. Nós tivemos que... Não fechamos a imobiliária, mas deixamos em stand-by e fomos para uma outra imobiliária como corretores de imóveis. E ali essa outra imobiliária trabalhava com alto padrão, médio padrão, trabalhava lançamentos, diversos tipos de imóveis, e ali a gente começou a ter experiência com todos os imóveis. Inclusive essa imobiliária é associada à Rede Gaúcha hoje. E a gente é muito grato a eles, é a Clips Imóveis. Legal. Ficamos mais ou menos 2 anos ali com o Alexandre Clips. Tivemos muitas experiências boas com ele. E aí depois saímos da Clips, peguei mais uma experiência com o Fofo, da Maciel, que também é associado à Rede Gaúcha de Imóveis. E depois disso a gente retornou para a Mazin, já com essa cancha, já com essa experiência. Né? Pegamos ali bastante cancha com o Clips, bastante cancha com o Fofo. Reativamos a Mazin e hoje somos parceiros de rede também, né? Então, foi um grande obstáculo, mas a gente teve que descer, voltar atrás, ser corretora de uma imobiliária, depois de ser dono, para depois tu voltar de novo a ter o seu próprio negócio.
Não, o que tu falou é bem legal. É importante tu criar essa bagagem, né, nas imobiliárias, né? Às vezes eu vejo aí, eu tive franquia também, e eu vejo algumas grandes empresas criando redes de franquia, vendendo franquia até para quem não é do mercado, né? Infelizmente não dura quase nada, né? Porque a pessoa não passou pelas dores dos corretores, né? Não passou pela dor de ser um corretor de imóveis, né? De estar sentado lá na bancada, procurando imóvel, buscando agenciamento, botando placa, né? E isso é importante, o corretor criar uma base forte, né? Tu criar uma base forte, a partir do momento que tu cria essa base, aí tu vai abrir a tua própria imobiliária, né? Não dá pra gente atropelar os processos, né? E até vocês iniciarem, né, a Mazin e a Mazin entrar em velocidade cruzeiro, isso daí demorou um bom tempo, né? Demorou em torno assim, de uns 7 anos. Então, nós estamos vivendo hoje o 10º ano, agora mês de junho, 10º ano da Mazin. Foram 7 anos de muita luta, bastante luta. Agora, nos 3 últimos anos, estamos vivendo momentos de glória. É isso aí, show de bola. Momentos de glória e após esses 3 últimos anos, nós conhecemos a Rede Gaúcha, foi o que também nos alavancou bastante. E queremos também agradecer a nossa equipe, a gente tem uma equipe maravilhosa. Então, nós temos os nossos corretores, Vinícius, todos eles foram formados por nós. Então, um era técnico de enfermagem, o outro era vendedor numa magazine. Então, cada um tinha uma outra profissão e nós chamamos essas pessoas, treinamos e deixamos ali trabalhando conosco. Então, são treinados por nós, estão ali do nosso jeitinho que a gente gosta, como a gente quer que atenda o nosso público, né? Então, a nossa equipe eu considero uma equipe nota 10. Então, eles também fazem parte aí hoje do sucesso da Mazin. Esse ano agora de 2023, a gente está vivendo um momento espetacular em que a gente está bem surpreso, assim, a quantidade de vendas entrando, né, acontecendo, negócio acontecendo mesmo na Mazin Imóveis. Então, é sucesso total, sucesso total. Está superando as expectativas. Show de bola. E me diz uma coisa, para o corretor que está iniciando hoje, como vocês fazem a gestão também, né, de equipe, gestão de empresa, né? Para o corretor que está iniciando, quais os principais percalços, aí, quais os principais desafios que ele enfrenta no início, né? Que é importante a gente aqui compartilhar para o corretor evitar algumas coisas, né? Evitar alguns sofrimentos, eu diria, né? Quais os principais desafios que vocês veem que o corretor enfrenta na corretagem? Como tu falou, teve a questão, o banco foi lá e determinou, hoje não é mais 90%, é 50%. Vocês foram lá e se reinventaram e criaram uma nova oportunidade para vocês. Isso aí. Né? Hoje as dificuldades são criadas pelo mercado ou pelo próprio corretor? A gente tem esses dois problemas. A maioria, o que mais abala o corretor de imóveis é não saber administrar ou não. Porque a gente entra na profissão acreditando que o cliente vai olhar os imóveis conosco e vai fechar conosco o negócio. E não, o mercado está muito diversificado, as pessoas elas têm conhecimento das coisas. Então o corretor ele tem que se preparar, ele tem que buscar o conhecimento dele pessoal, aonde ele gosta de atuar. É muito importante. O que eu gosto de vender? Com que cliente eu me sinto bem? Com que cliente eu estou confortável? Com que cliente eu consigo me vincular? O vínculo com o cliente. Se colocar no lugar do cliente. Não querer vender o que tu quer. Não, eu tenho que entender a necessidade do meu cliente. Então, a saber administrar o não seria a maior dificuldade pessoal. Com relação a governo, né, as coisas externas, vamos dizer assim, a gente tem que estar preparado, porque vai acontecer. Vai acontecer e a gente vai ter uma alternativa. O corretor de imóveis, ele é maravilhoso, a gente se reinventa todos os dias. Se a gente está com dificuldade no financiamento, a gente vai vender terreno. Entende? A gente vai estudar outra estratégia. A gente vai vender o imóvel novo, que o governo tenha fomentado esse tipo de financiamento. Então, assim, temos que nos reinventar todos os dias, estar preparados para o não, e o governo, isso é fora do nosso alcance. Vai acontecer, mas a gente vai esperar. Vai esperar sempre.
Outra coisa que é fundamental para quem está começando, né, a carreira, quer começar a carreira de corretor, é se prepara financeiramente para que 2, 3 meses ali tu vai trabalhar sem receber nada, na maioria das vezes, né? Por quê? Por que eu digo isso? Porque hoje tu fecha uma venda, mas existe um processo. E esse processo ele não é rápido. Processo de uma escritura ou um processo de um financiamento. E muitas vezes tu vai receber a comissão 2 meses depois daquele momento que tu fechou o negócio. Então, o cara está entrando na corretagem. Maravilha. Se prepara um pouquinho financeiramente. Faz uma poupança, faz um caixa 2 para tu poder te manter de combustível, alimentação, pelo menos uns 2 meses. Tem que ter isso aí. Senão o cara entra em pavor. E aí, no desespero, ninguém vende nada. A gente precisa o corretor precisa estar bem psicologicamente, né? Para poder passar essa tranquilidade para o cliente e conseguir fazer o processo da venda uma venda saudável, né? Que é o que eu digo, né? Em uma negociação imobiliária existem 3 partes, né? Existe o comprador, o vendedor e a imobiliária. A partir do momento que as partes veem que o corretor é o mais fraco, alguém vai ter que ceder, né? E aí o corretor acaba sendo espremido e aí acaba recebendo nada ou quase nada, né? Muitas vezes. Então, assim, a imobiliária nunca pode ser a parte mais fraca numa negociação, né? Tu tem que tentar identificar quais das partes que é a mais fraca na negociação e tentando ajustar o negócio, né? E após esses desafios que vocês falaram aí, questão de financiamento, agora mesmo aumentou um pouco a taxa de juros, né? Mas vocês enfrentaram ali os 50%, mas a gente já teve, eu gravei aqui com um podcast aqui com outro convidado que tem quase 40 anos de mercado imobiliário, né? E teve muitas vezes que a gente inclusive não tinha financiamento, né? E as pessoas... O mercado imobiliário, a dificuldade do corretor entender, às vezes, que está trabalhando na imobiliária, que quer o resultado, é que o mercado imobiliário nosso, vocês também trabalham no mercado secundário, ele não para nunca, né? As pessoas não vão parar de casar, Exatamente. De se separar, de se juntar, de sair da casa dos pais, né? De ter o sonho, vocês trabalham lá com o sonho, lá no loteamento, até eu estava conversando ali antes com vocês, eu tenho um lote lá também, e deve ser muito legal, eu particularmente nunca trabalhei, nunca vendi assim, né? Deve ser muito legal tu vender o lote e depois a pessoa construir a própria casa. Conta um pouco pra gente isso daí, como é que é, né? Da fundação até o último tijolo, até o último telhadinho lá. Deve ser legal isso daí, eu nunca... Vinícius, é bacana assim, porque tu participa, né? De todo aquele sonho da pessoa. A pessoa chega na imobiliária olhando um terreno e tu tem que, junto com ela, projetar uma casa, projetar um imóvel, aí tu senta, chama um engenheiro, chama um arquiteto, faz o projeto junto com a pessoa, sonha junto com ela, comemora junto com ela. Então é uma mistura de emoção, assim, uma coisa muito legal mesmo. Nos motiva cada vez mais a fazer isso. O que está bem forte também é o financiamento de terreno e construção, né? Porque daí, como eu tenho essa parte do financiamento, a gente consegue dar esse suporte também, né? Então... Tem acontecido muito financiamento de terreno. Tu consegue financiar o terreno e a construção. Isso, o terreno e a construção. Fica a dica aí para quem está assistindo, né? Já que ele faz financiamento, terreno e construção. É muito bom, tá vendendo muito bem. Inclusive, a gente tem uma antecipação de 20% da obra que no momento está acontecendo. A gente não pode garantir, né? Mas o cliente pode começar até a construção com a antecipação ali. Então, teria que ter os 20% do terreno e o resto a gente vai ajustando junto com o engenheiro e tudo mais. Então, assim, temos bastante oportunidade nesse sentido, tem acontecido. E parece que a aprovação do projeto na Prefeitura de Porto Alegre está em torno de 20, 25 dias. Então, tá bem legal. Porque eu fiz alguns treinamentos de construindo para vender, né? Eu fiz uns 2 ou 3 treinamentos. E nos treinamentos eles explicam isso. Tem muita gente que acha, eu vou virar construtor agora, mas eu preciso ter dinheiro. Tu não precisa ter tanto dinheiro para começar a construir, né? Tanto não. Tu tem que ter um aporte inicial e o resto vem do próprio banco, conforme cada etapa, né? Porque a gente tem um cronograma de obra que tu vai recebendo conforme o cronograma. Então, a primeira etapa tu tem que ter. E o segmento, tu vai usar o dinheiro do banco.
E se o consultor tem o dinheiro, não usa, aplica em outras coisas, né? Vai fazer outros negócios, vai comprar outras áreas e usa o dinheiro do banco, porque tu vai financiar a obra, tu vai financiar o terreno e a construção. Em 2, 3 meses após a conclusão, tu já está vendendo, quer dizer, tu precisou investir bem pouquinho, o dinheiro que tu tem guardado ficou lá, ou tu investiu, comprou outras coisas para fazer mais dinheiro. Então, se tu pode usar o dinheiro do banco para fazer mais dinheiro, usa o dinheiro do banco, né? E para o cliente que compra também é bom ter uma garantia ali do banco financiando, que ele sabe que vai ser entregue, né? Que vai ser entregue porque, como tu falaste ali, o banco vai liberando por etapas, né? Atingiu essa etapa, eu libero tanto. Essa outra etapa, eu libero mais tanto, né? Para o pessoal entender. Então, e para o corretor, isso é uma oportunidade de negócio. Claro. Por quê? Porque, às vezes, o cliente está procurando um imóvel e não tem capacidade de comprar, mas se ele comprar o terreno e construir, ele vai investir bem menos, né? Sim. Digamos que 30% a menos. 30% a menos? O lucro do construtor. O que é o lucro do construtor hoje? 30%. Se a pessoa que está procurando um imóvel comprar um terreno e a construção, ele está economizando 30%. Imagina, então, por exemplo, pega uma casa de 500 mil, ele está olhando imóvel de 650, com 500 mil ele vai ter o mesmo imóvel. Exatamente. Exatamente o mesmo imóvel. Né? E podendo fazer financiado ainda, né? Podendo fazer financiado. Então, isso é importante porque a gente conversa com muitos cases de sucesso, assim como vocês. Isso é importante o corretor ter esse conhecimento para ele criar oportunidade para o cliente. Porque ele cria oportunidade para o cliente, né? Às vezes o corretor está lá, né, da própria imobiliária de vocês ou da minha imobiliária, olhando imóvel e disse, não, ele falou que é uma casa de 650 mil. Ele fica olhando casa de 650 mil, 650 mil, quase 650 mil. Mas, ó, cara, tu olha aqui, ó. Cria uma casa para ele de 500. Vinícius, às vezes o cliente ele olha 10, 15 imóveis e nenhum é do jeito que ele quer. Nenhum. E aí que tá essa coisa assim, mostrou 15 imóveis. O quarto é pequeno, outro quarto é muito grande, outro a cozinha na frente, outro cozinha atrás. Eu disse assim, cara, vamos sentar aqui, vamos olhar um terreno e vamos projetar uma casa do jeito que tu quer. Então, fica mais fácil a pessoa desenhar. Então, vamos desenhar. Vamos olhar aqui, ó, tem esse terreno aqui, vamos desenhar a casa do teu jeito que tu quer, a cozinha da forma que tu quer, a sala do jeito que tu quer, o quarto do tamanho que tu quer. E ponto final. Ponto. Deu. Realizou ali o desejo do cara. Acabou a procura. E o bom de tu vender casa, ainda mais em loteamento, que tu tem essa opção, né? É diferente de nós que a gente trabalha aqui no bairro, aqui não tem terreno, não tem... Tem às vezes o cliente que pede assim, eu quero um apartamento assim, assim, assado. Não, só se construir um prédio para ti desse jeito, não existe no bairro, só que não tem aonde, né? Então, a Zona Sul tem essa opção ainda, né? Porque daqui uns dias não vai ter mais também, né? A Zona Sul tá crescendo muito, 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 tá muito bom lá. E é importante, assim, a Rede Gaúcha nesse sentido. Porque a gente consegue vender aqui. A gente consegue vender Central, a gente consegue vender Menino Deus, porque a gente tem a equipe, né? A gente tem todas as imobiliárias juntas, se fortificando, né? Se respeitando, trabalhando junto, de forma coerente, para que todos tenhamos sucesso. Que esse é o objetivo, né? Todo mundo pode ganhar. Então, isso a Rede Gaúcha traz para nós e é muito legal, muito bom. Não, um negócio importante, vocês estão no extremo sul hoje, né? De Porto Alegre, tu tem o cliente que passou num concurso, foi transferido, quer ir lá para a Zona Norte, tu tem um imóvel para ele para a Zona Norte, né? Então, a importância de tu trabalhar em rede, né? O cliente, por exemplo, tu vendeu a casa para ele lá na Ípica, há 4 anos atrás, né? Aí ele chegou, Mazinho, tu não vai poder me ajudar agora, tô com uma dor aqui, eu tenho que vender a minha casa, só que eu quero ir lá pro Ecoville, lá na Zona Norte, quero ir lá pro Jardim Itu, Não, tem imobiliária da rede lá que vai, eu tenho aqui o imóvel, a gente vai te ajudar, fica tranquilo, não entra em desespero, né? E ele vai fazer com alguém de confiança. Exatamente. Até o mês passado aconteceu algo bem interessante, que a gente estava em Gramado, e aí a gente fez amizade com uma pessoa no hotel, e essa pessoa, eu quero comprar uma casa em Gramado. Eu digo, eu tenho. Aí, mas falei aquilo e fui pro Vista, né? Fui ali pro celular,
e comecei, botei o nome dos bairros que ele queria. Muitas casas à venda. E eu digo, eu tenho essa. Comecei a mandar os links pro cara. E o cara, mas tu tem bastante coisa aqui em Gramado. Eu digo, tenho bastante coisa em qualquer lugar que tu quiser no Rio Grande do Sul. Então foi bem legal e a gente tá se falando. Então mandei uns links. Ele não escolheu nada ainda, mas deu essa opção, entendeu? Eu não fiquei, não perdi um cliente. Hoje eu não vendi ainda, mas eu posso vender para esse cara e não vou perder a oportunidade. Não vou deixar que outra imobiliária leve esse cliente. Eu posso pegar ele para mim. Por quê? Porque hoje nós estamos na Rede Gaúcha de Imóveis. Isso é importantíssimo, né? Agora também, semana passada, entrou cliente interessado lá, acho que Canoas também a gente tem, né? Eu tenho um corretor meu que trabalha comigo, mora em Canoas e trabalha só Canoas. Né? Trabalha só Canoas. Por quê? Porque tem outras associadas da rede lá que dão mais esse suporte, ele tem mais um braço, então ele fica fazendo esse ligamento aí, Porto Alegre, Canoas, e corretor que vende quase todos os meses, corretor super bem sucedido, né? E uma coisa que eu queria perguntar para vocês, né? Muita gente, eu trabalho com a minha esposa na imobiliária, né? Agora vamos entrar num assunto legal aí, como é que é trabalhar em casal, né? Como é que é trabalhar em família, né? Passar 24 horas junto, a gente estava falando aqui nos bastidores, não tem para onde fugir, né? Como é que é essa rotina aí do casal? Fala tu primeiro, Jaque. Na verdade, para nós é muito, muito simples. Porque a gente se conhece, porque eu me conheço, ele se conhece, eu sei onde eu atuo bem, ele sabe onde ele atua bem, a gente tem conexão, né? A gente se conhece pelo olhar e flui muito bem. A gente administra muito bem, a gente convida os nossos corretores a trazer as suas esposas, a trazerem os seus maridos, porque gera toda uma confiança na hora do atendimento. Se daqui a pouco o corretor está um pouco inseguro, o colega vem, que também é o cônjuge, já sabe, né? E já dá todo aquele suporte e é muito bom. Eu acho que trabalhar com o cônjuge é garantia de sucesso, assim. Eu acho que se os dois estão focados, os dois querem ir para o mesmo lugar, né? Tem os mesmos objetivos, os sonhos são bem parecidos, eu acho que é muito legal e dá muito certo. Hoje a gente tem um casal que trabalha conosco, que é marido e mulher, e eles são os melhores vendedores, assim, estão sempre no topo, quase todos os meses. São muito bem-sucedidos. E os outros a gente tá aí trabalhando, né? Todos são formados por nós. Então, a gente vai devagarinho mostrando. E eu e o Mazinho, a gente tem as nossas válvulas de escapes, que eu costumo dizer, né? Ele gosta muito de pescar. E eu gosto muito que ele vá. Então, a gente tem os nossos momentos, assim, de divisão, de desejo, porque eu não gosto de pescar, eu não gosto de passar trabalho, eu não gosto de mosquito, eu não gosto de cheiro de peixe, mas tá tudo bem. Cada um com os seus, né, com seus desejos. Fazer ela gostar de pescaria, mas não teve jeito. Não teve jeito. Teve uma situação, convidei ela para ir comigo pescar na Itaqui, na fronteira com a Argentina. Então, tu imagina, foram quase 10 horas de viagem. Chegando lá, ficamos um dia só, tive que voltar. Tem mosquito e não sei o quê. Tive que voltar, não deu certo. Eu digo, vou levar ela para um lugar bem bacana, de Uruguai, fronteira com a Argentina, pegar peixe grande. Não, no outro dia tivemos que voltar para Porto Alegre. Mas assim, é bem bacana essa questão de casal, trabalhar junto pela questão da confiança também. Quando um cliente ele é atendido por um casal, ele se sente mais confortável do que ser atendido por uma pessoa individual. Então, isso é uma coisa que, na nossa imobiliária, na Mazin, tem feito bastante a diferença. Inclusive, o casal que trabalha com a gente, os nossos corretores, e também já viraram nossos compadres, é tudo família, virou tudo família lá dentro. Sim. São os nossos melhores vendedores. Estão sempre tirando o primeiro lugar em vendas. Inclusive, agora, mês de junho, eles estão indo para a Bahia, que nós demos uma viagem para eles de campeão de venda do ano 2022. Extrapolaram, arrebentaram a boca do balão, digo, vão para a Bahia, tudo pago pela Mazin Imóveis. É bem interessante, é bem legal. Tem que ter respeito, Vinícius, tem que ter muito respeito, tem que saber os limites. Então, um sabe o limite do outro. Quando eu sei que eu estou passando os meus limites,
eu paro, eu repenso e retrocedo. Então tem que ter isso, né? Tem que ter aquela visão. Ó, não vou desrespeitar a minha esposa, eu sei que eu tô me excedendo, vou parar por aqui. Fica quietinho, né? Daqui a pouquinho já tá tudo certo de novo. Mas é bacana assim porque tu soma as forças, trabalhar em casal, tu soma as forças. Isso que tu falou é bem importante, né? Porque é como tu trabalhar, é uma parceria, né? É uma parceria, né? E a partir do momento, como a Jaqueline falou, a partir do momento que é onde vocês sabem para onde querem ir, né? Estão com a mesma meta, o mesmo foco, o casal, um puxa o outro, né? E uma coisa que vocês falaram importante, que eu sempre defendo, é uma sociedade, né? Nessa sociedade, às vezes é como eu treino, né? Eu corro bastante, né? Mas é como tu treinar, né? E o trabalho também é isso, porque nem todo dia a gente está animado, né? Nem todo dia a gente quer levantar da cama, né? E aí quando vê tem vamos lá, tem que abrir imobiliária, tem que passar a vassoura na imobiliária, tem que passar o cafezinho, o corretor tá lá na frente, quer entrar, vamos lá, e um vai puxando o outro, né? Às vezes um quer sair mais cedo, não sei o que, não, tem que ficar aqui, entendeu? Então, isso é importante no dia a dia e também pro atendimento dos clientes, né? Porque às vezes o Mazin, de repente... Não, tô dando um exemplo que acontece comigo lá na imobiliária. De repente você se identifica, né? O Mazin tá lá com o cliente batendo cabeça, esse cliente que é isso, e não acha solução daquele cliente. E quando vê, a Jaqueline tá vendo a dor dele, por que tu não faz isso com esse cliente? Por que tu não oferece isso? E ele, ontem mesmo aconteceu comigo na imobiliária, né? A Raquel tava com um cliente ali, mas o cliente não só quer vender se comprar o outro, só se comprar isso aqui. E ela ficou falando comigo, não, mas espera aí. Eu tenho um imóvel nesse prédio, o proprietário não anunciou ainda, não anunciou porque ele não quer anunciar. Eu tenho um imóvel nesse prédio de um amigo meu que ele não anunciou, ele vende para esse teu cliente. Vem. Então, a importância da parceria, né? Na verdade, a gente vê o que tá faltando ali, às vezes é um temperinho, um salzinho, uma pimenta, né? E entra e o negócio fecha. E isso acontece muito. Onde é que eu tô errando? Eu digo pra ele, olha só, tô com essa situação assim, ó, e monta, e eles... Quem tá de fora enxerga de outro jeito, né? E às vezes esse outro jeito é a saída. É aquilo que precisa para fechar o negócio. É muito bom. E essa parceria é importante, como tu falou, né? Tu já conhece ela já te conhece. E essa parceria que cada um conhece as limitações, né? Hoje, por exemplo, eu fui atender um cliente para Raquel, né? Às 8 horas da manhã, né? Ela vai um pouquinho mais tarde para a imobiliária, geralmente, né? Eu já sou eu sou madrugador lá em casa, né? Eu acordo para correr cedo, quando treino, e aí, se tiver que atender cliente 6 horas, 7 horas da manhã, eu vou. Já fiz reunião com o cliente às 4h30 da manhã já. Teve um louco que marcou comigo, 4h30 da manhã, cara. Um advogado aqui na Getúlio marcou comigo, 4h30 da manhã reunião, não sei. Eu achei que era até uma emboscada que ele estava fazendo para mim. Eu vou lá, né, cara? E aí, o importante disso é que tu sabe as limitações de um para o outro. Aí eu atendi o cliente, né? Fiz o atendimento para ela. E aí o cliente falou, gostei do imóvel e agora eu falo com quem? Falo contigo, falo com ela. Como eu sei que a Raquel tem um tato, uma paciência, se tiver que sentar para tomar cafezinho com a cliente das 2 da tarde até às 6 da tarde, ficar conversando, ela fica, né? Ela toma chazinho, leva bolo para cliente, não sei o quê. Eu já sou mais objetivo, né? Já sou, vamos lá, não sei o quê, pega o papel, assina, vamos embora. Então, aí o senhor pode seguir falando com ela. A partir do momento que vier a proposta, eu entro no negócio, na parte do fechamento. Então, é importante isso, né? Lá funciona assim, ó. O Mazin pega o cliente, leva nos imóveis, toma chá, café, chimarrão, conta da vida, da pesca. Vamos falar de financiamento, vai entrar aqui a minha correspondente. E aí eu entro. Mas eu entro extremamente objetiva, né? Vamos lá. É isso, o caminho é esse. Vamos lá, vamos fazer isso, vamos montar assim. E dá certo. Aí eu me retiro. Um prepara e o outro... ele segue. É importante porque isso daí não deixa...
Porque o corretor, eu defendo isso até no corretor que não precisa ser, de repente, com a esposa, pode ser uma sociedade. Pode. Né? Eu, quando eu trabalhei de corretor, eu sempre tive um sócio no negócio. Sim. Sempre trabalhei em sociedade. Ó, cara, é eu e tu, é tudo meio a meio. Porque tu não deixa o negócio morrer. Né? Às vezes o corretor esquece de um cliente, o outro vai lá e lembra. Isso. Né? Ou o corretor, porque o que eu digo, a parceria é para multiplicar, não é para dividir. Exatamente. Né? É para dividir. Ontem um corretor mesmo meu fazendo parceria com outro. Ah, Vinícius, eu posso ir lá com fulano em tal imóvel? Tu até pode ir, tu não tem nada para fazer, mas deixa que ele vai, é uma visita, deixa que ele vai e tu fica na loja fazendo outra coisa. Que aí vocês estão multiplicando, não estão dividindo, né? Porque às vezes eu vejo muita parceria, o corretor está dividindo, não está multiplicando, né? Por exemplo, eu sempre que eu tive sociedade, parceria, um vai atender, o outro vai lá botar placa. Exato. Vai fazer agenciamento, né? Como o celular. Aí, a partir do momento que tu entrou ali para falar sobre o financiamento, o Mazinho já vai, de repente, atender outro cliente, fazer outro atendimento, para fazer a roda girar. Agora, a gente vê muito corretor no mercado imobiliário dividindo, né? E aí, dividir é ruim. Né? Dividir é ruim. O negócio é a gente multiplicar. E o mais importante é isso, né? Porque o corretor, por mais que ou é namorado, né? Um é namorado do outro, moram em casa diferente, um já chega na imobiliária, ô fulano, já tô aqui, vem para cá. Né? Vem para cá. Até pro corretor que está iniciando, ajuda de recursos. Às vezes a gente sabe que o corretor não tem para gasolina, não tem para o ônibus. O outro tem. Cara, vai tu, hoje tá ruim, não tenho a passagem. Vai tu lá atender o cliente, tu mora perto. Né? Então, essa parceria em casal e sociedade é muito legal, né? Porque um puxa o outro sempre, né? Sim. E o que às vezes um não sabe, o outro sabe. Alguma informação específica, né? De algum detalhe que eu não sei, ele sabe. E aí, às vezes, de financiamento, ele também não domina tanto quanto eu, e aí a gente vai se complementando, né? O segredo de trabalhar em casal é o respeito, é a cumplicidade e somar, né? Somar, não dividir, como tu falou, como tu comentou, e dá muito certo. A gente sempre incentiva isso. A gente sempre incentiva trabalhar em casal ou em parceria, né? Como for. Fala aí, Mazinho. Fala aí, Mazinho. Não, é exatamente o que a Jaque falou ali. O que acontece muito lá na imobiliária. Eu gosto muito de conversar com o cliente, levar, conduzir. E quando chega essa parte do bater o martelo, eu boto na mesa dela. Quando tu falou ali, tu e tua esposa são o contrário. Tu gosta de... É um pouco ao contrário. Tu é o cara que gosta de fechar o negócio. A Raquel vai para a linha de frente e eu fico mais nos bastidores. Na hora de fechar, eu entro. Exatamente. Eu gosto de criar amizade com o cliente. Eu converso, eu tomo café, tomo chimarrão, falo de pescaria, falo de um monte de coisa. E quando chega na hora, eu digo, agora eu preciso fechar o negócio, né? Já mostrei, a gente já virou amigo, ele já gostou do imóvel, agora senta aqui com a minha esposa, Jaqueline, ela vai falar sobre financiamento, taxa de juros, entrada, parcela, quantas vezes... E aí ela já chega com aquele jeito dela, assim, já falando alto, todo extrovertido, e pá, bate o negócio na hora ali, venda fechada. Então é bem interessante, é importante esse negócio em casal. É muito legal mesmo. Quantos anos? Nós estamos juntos há 15 anos. E trabalhando juntos? Trabalhando junto há 14, né? 14 anos. Viu, pessoal? Que tá escutando trabalhando aí, junto. É possível. Viu? Tu que não acredita aí, ó, que não é possível, né? Trabalhar com a mulher, passar literalmente 24 horas junto, né? 24 horas. Não, é possível e vale a pena. Vale a pena, né? Às vezes vale o pessoal nos pergunta também, né? Como é que tu consegue, né? Trabalhar junto, passar 24 horas. Não, e o mais importante, porque eu acompanho bastante esses... O relacionamento, coisas que a gente não nasce aprendendo, o pessoal acha que a gente nasce aprendendo. É ser pai, né? É ser marido, é ser mulher. Ninguém nasce aprendendo isso. A gente tem que ir aprendendo ao decorrer do tempo, né? E uma das coisas que a gente aprende é nunca dormir brigado um com o outro e sempre acordar e dar bom dia um pro outro. Tu trabalhando junto, 24 horas junto,
Não tem um dia que, eu tô de mal com ela, não gostei que ontem ele não lavou a louça, ele não fez tal coisa. Não tem, a partir do momento que tu entrou na empresa, tu é profissional, de repente, no final do dia, começa uma DRzinha ali, retoma o assunto, mas é aquele sorriso que, às vezes, muitas vezes, os nossos problemas, não sei vocês, são resolvidos na empresa, porque a gente, de repente, chega meio que carrancudo um com o outro ali, mas aí o decorrer do dia já vai conversando, já almoça junto, que almoça junto todos os dias também, né? Almoça junto, aí já vamos tomar um cafezinho da tarde, vamos tomar um cafezinho na cafeteria, vamos ali na cafeteria junto, já toma um cafezinho. De noite já tá tudo na santa paz, assim, impressionante, né? É impressionante. A gente não leva problema pra casa. Até leva, mas a gente resolve no durante, é bem assim, né, assim? Não dorme, não dorme. Não dorme, é muito legal, é isso mesmo, é bem assim que acontece lá também. E é legal assim que a gente passa o tempo todo junto. E o pouco que a gente sai de perto um do outro, a gente fica no WhatsApp. Porque a gente se conecta o tempo todo. Eu tô numa situação assim, assada. O pouco que a gente tá longe um do outro, rola muita conversa no WhatsApp. Muita conversa. É incrível. Então, se tu olhar ali o nosso WhatsApp, tem muita conversa mesmo, de um com o outro. O tempo que a gente não tá perto, a gente tá... Ao mesmo tempo a gente tá perto, porque tá conectado ali. Agora tu fez eu lembrar, porque hoje a gente tem 2 lojas, né? Sim. E eu fico em uma, no Moradas do Sul, e ele fica atrás do Zafra. Foi super difícil pra ele no início. Ele chegava, porque a nossa loja no Moradas é próximo da nossa residência. Então a gente chegava lá, tomava o nosso chimarrão, e ele não queria ir. E eu digo, Mazinho, vai pra tua loja. Tu tem que tocar lá, Mazinho. Sabe? Demorou pra... Então, assim... E aí ele vai... Eu dizia, não, já tem um corretor lá que tá lá no plantão, já abriu a porta. E aí ele vai e eu fico... Mazinho, o que tu tá fazendo? Olha só. Então, assim, é muita conexão. É muita conexão pra nós foi super positivo, assim. A gente aprendeu muito junto, a gente cresceu muito junto, né? Passamos por vários desafios juntos. Graças a Deus, né? Deu super certo. É verdade. Estamos colhendo os frutos aí. É bem legal, né? O legal é as minhas filhas, né? Elas falam, a minha filha antes passava o dia na escola, né? Agora ela saiu agora só de tarde na escola, né? Ela passava o dia no turno, né? Uhum. E aí ela falava, né? É injusto, né, pai? Porque tu almoça todo dia com a mãe ou não, né? E aí criou uma ciumeira em casa dos filhos, né? Mas isso daí é sensacional tu trabalhar em casal, né? E um sabe ali, às vezes tu teve um dia difícil com o cliente, que às vezes tem o dia difícil com o cliente, às vezes tu entra em atrito com o cliente, problema para ser resolvido com o cliente, né? Agora eu estava com um processo lá de um lote lá em Viamão, que entrou em ação, não conseguia ser escriturado, me deu dor de cabeça aquilo ali, sabe? E ela tá do lado e já sabe, né? Que tu foi para casa já, hoje ele tá meio pesado aqui o negócio, que, sabe? E eu sou um cara assim, que eu vendo isso para minha equipe também, né? Enquanto tu não conclui um processo e não resolve aquele processo do início ao fim, não vai abrir espaço para outros negócios. Então eu tenho que tirar aquilo ali da minha mesa, entendeu? Então, enquanto aquele negócio está em cima da minha mesa ali e não resolve, né? Ontem eu peguei o cliente e falei assim, vamos lá, eu e tu, vamos entrar lá dentro da construtora, a gente só vai sair de lá de dentro com aquilo lá escriturado. Né? Ele não estava... Uma documentação lá que a construtora não atualizou, no registro de imóveis foi impugnado, mas e aí? Né? E aquilo ali me dá dor de cabeça, né? Enquanto não resolve. E aí o legal que o casal tá do lado ali, tá vendo, né? Tá vendo, né? Hoje não teve um dia legal, teve um dia pesado lá, entrou em atrito com o cliente, né? Então, isso daí é bem legal, né? E ao mesmo tempo ali, vai sabendo também a saúde financeira da família, né? Claro. Esse mês a gente vendeu bem, esse mês vai dar pra gente... Vamos fazer uma viagem, vamos programar uma viagem, vamos fazer uma coisa diferente, esse mês foi bom. Aí o mês que dá uma vaca magra lá, tudo, opa, vamos apertar aqui, vamos apertar ali. É normal, acontece. Nem todos os meses vão ser os melhores, né? Claro aí, que... É bom que trabalhando junto, a mulher já sabe, né? A mulher já sabe, porque normalmente é a mulher que gasta mais, né? Sim. Lá em casa é o contrário, mas tudo bem. Aí eu só olho pra ele assim, Mazinho, esse mês, Zé Fini, hein? Dá uma segurada. Zé Fini. É legal assim que às vezes a gente faz pescaria oceânica. E aí eu digo assim, já que
a gurizada, ela tá querendo fazer uma pescaria. Ela disse assim, se tu vender tanto esse mês com a equipe, eu te libero pra pescaria. Daí eu fico bem louco. Então, quer dizer, são coisas que a gente se motiva. Aí ela quer fazer uma coisa, diz assim, vamos vender então. Também vamos criar objetivo, criar metas, né? Criar metas pra gente poder fazer o que a gente gosta. Então, se tu vender tantos milhões esse mês, se tu vender tantos imóveis, tu vai pescar no alto mar com teus amigos. Eu digo, beleza. Aí eu vou lá e vendo. Até antes do prazo. Eu digo, olha aí, ó, meta batida. Aí já vem com os equipamentos, ó, tô indo, tchau. Tô indo pro oceano, vou pescar. Que legal, né? Mas isso é importante, né? E tu saber também que, por mais que trabalhe em casal, cada um tem o seu momento, né? Seu momento particular ali, às vezes, né? Não digo assim, como é que se diz? Não é privativo, porque se tu quiser ir, tu vai na pescaria com ele, né? Mas é importante tu ter esses momentos. Eu também tenho a minha corridinha que eu dou ali, eu corro 1 hora e meia, né? Final de semana que eu dou uma esticadinha a mais, 2 horas às vezes. Então é importante tu ter esses momentos que dá aquela ventilada, né? A gente desliga do celular também, porque a gente trabalha 12, 13, 14, 17. A gente só não trabalha quando tá dormindo, na verdade. Né? Isso mesmo. Que é 10 horas, 11 horas da noite, às vezes a gente enquanto estiver acordado, tem cliente chamando. Exatamente. Sim. Falando contigo. Aí tu acorda às 6 horas da manhã, 5h30 da manhã, já tem cliente, né? Às vezes tem uns que me mandam mensagem às 11h30 da manhã, meia-noite e meia. Aí eu acordo 4h30 da manhã e respondo para ele às 4h30 da manhã, só para aprender a não me mandar mensagem tarde também, né, cara? Porque... Não, ainda ontem, né, teve uma cliente que me ligou 9 e pouco da noite, e eu cansado já, que a gente vai dormir cedo lá em casa. Aí 9 horas a gente tá indo pra cama, todo mundo. E aí a cliente me ligando 9 e pouco da noite para me falar de um imóvel que eu sei que tá com preço acima do valor de mercado. E ela quer pressa, quer urgência em vender o imóvel. E eu disse pra ela, não, se tu tiver preço e o teu imóvel tiver bacaninha, arrumadinho, bem reformadinho, vai vender. Agora, no valor que tá, não vai vender. E ela quer que eu venda daquele jeito, o imóvel precisa de reforma, e com o valor acima de mercado. Digo, não vai. E ela debatendo comigo e me ligando 9 horas da noite. Poxa vida. Aí mandei uma mensagem pra ela, digo, vamos fazer assim, amanhã eu te ligo de dia, daí a gente resolve esse problema, a gente conversa melhor. Porque, é que a gente falou, o corretor, ele não é 24 horas, se deixar, é 24 horas trabalhando. O celular não para, o telefone não para, é o WhatsApp o tempo todo. Eu e a Jaque, às vezes, no final do dia, a gente olha o celular, vamos ver quem é que atendeu mais gente hoje. Aí, no meu celular, eu conto ali 60, 70 pessoas por dia, diferentes, me chamam. E aí, ela vai olhar, o dela tá 70, 75, 5 pessoas a mais. Então, todo dia é isso aí. É na faixa de 60, 70 pessoas por dia, diferentes nos chamando, perguntando sobre imóvel, querendo colocar imóvel à venda, querendo comprar imóvel, querendo avaliação. Então a gente não para. Tu tá almoçando, tu tá atendendo, tu tá em casa, tu tá atendendo, tu tá viajando, tá atendendo. É uma loucura essa nossa vida. Essa é uma dica importante, né? Pro corretor novo. Não é fácil, gente. Não é fácil. Tem um processo, a gente tem que estar preparado pro processo. Quando eu digo para os corretores lá, eu digo, cara, celular de corretor tem que estar sempre ligado. Aí eu digo para eles uma história que eu tava tomando banho uma vez, e eu tava com o celular em cima do vaso. E eu tomando banho, o celular tocou, e eu digo, vou atender. Atendi embaixo do chuveiro o celular. Literalmente. Atendi. Foi engraçado. Daí eu atendi, o cara me disse, me chama fulano de tal, não sei o quê, eu vi uma casa que tu tem à venda no lugar tal. Eu digo, eu tô interessado em olhar a casa. Aí comecei a conversar com ele, e o chuveiro ligado, a água caindo, né? Comecei a conversar com ele, aí anotei o telefone, salvei o contato dele, e aí marcamos a visita. O cara comprou a casa à vista. 1 ano depois, esse cara me procurou, comprou outra casa à vista. E hoje eu já tenho outro imóvel dele à venda, então quer dizer, virou um cliente meu, vinculou comigo, firmou por quê? Porque eu atendi ele embaixo. Banho de sucesso. Banho de sucesso, literalmente, literalmente. Então assim, a gente não pode jamais perder as oportunidades. Não pode. É isso daí. Porque se tu não atender o telefone, ele vai ligar para outro. Vai ligar para outro. E tem bastante concorrente, né? Então hoje o nosso mercado, o mercado imobiliário, tem muito corretor na rua. Tem muita imobiliária surgindo, tem muitas imobiliárias novas aparecendo. Então se tu não for a diferença... É o que todo mundo fala, né? O imóvel e o corretor é commodity, né? O corretor, o cliente tem 50 e o mesmo imóvel vendendo, o cliente tem 50, né? Exato. Então o corretor hoje ele não tem lista de imóveis, ele tem lista de corretores, né? Ele pega ali, clica ali, tem 10 corretores. Então,
Qual é o diferencial de comprar com o Mazinho? Qual é o diferencial de comprar com a Jaqueline? Qual é o diferencial de comprar com o Vinícius? Né? Exato. Eu vi um treinamento essa semana ali, né? Dando o exemplo do como é que o Uber cresceu tão rápido, né? O Uber cresceu tão rápido, dando balinha, dando água e tendo um bom atendimento. Né? Eu até fiz um comparativo com a minha equipe, né? Quando foi a última vez que tu deu uma balinha pro teu cliente, né? Qual é a diferença do teu atendimento pro do teu colega? Exatamente. O que te diferencia? Tu vai lá e mostra aqui a sala, aqui a cozinha, aqui é o quarto. Isso aí todo mundo faz. O cliente não é cego, tá vendo, né? Entendeu? Então, qual é a diferença do teu atendimento pro outro? Tu foi lá, foi gentil, buscou ele em casa, levou ele em casa, abriu a porta do carro, deu uma balinha, deu uma aguinha, vai atender o cliente final de tarde. O cara vem do trabalho o dia todo, o cara tá com fome. Leva uma barrinha de cereal, uma barrinha de chocolate, que ele vai lembrar de ti. Entendeu? Agora, por que o Uber cresceu e tomou o lugar dos taxistas? Hoje o Uber já caiu bastante, né? Mas no início, para ganhar o mercado, era fantástico, né? Tu entrava no... ganhei balinha. Quanto que... Tu compra uma... É 1 centavo uma bala, 5 centavos uma bala, 5 centavos uma bala. Leva umas balinhas no bolso, ó, tem uma balinha. Sou o Uber do mercado imobiliário, tem uma balinha. Quer uma aguinha? Tem uma aguinha aqui pro senhor. Né? É um diferencial, né? É um diferencial, né? Tu entra na imobiliária, lá tem uma aguinha com gás pro cara tomar, né? Tem um cafezinho quente, um cafezinho feito na hora pro cliente. É um diferencial, né? É o que eu falo, né? Tu não pergunta se o cliente quer, tu dá para ele, né? Exato. Quando a gente entrava no Uber, a bala tava lá, a água tava lá. Eles não... Tava ali disponível, né? Exatamente. Então, pessoal, falei que o nosso bate-papo passava rápido aqui, né? Pois é, né? Super. Já estamos chegando ao final aqui, né? Eu queria que vocês deixassem um recado final pro corretor de imóveis, né? Ou para a rede gaúcha de imóveis, né? Ou para o dono de imobiliária. Deixa um recado final, uma mensagem final aí de cada um de vocês aí para aquele que está no mercado imobiliário aí e às vezes está meio sem esperança, para ele dar uma... O que eu tenho para dizer assim hoje para o pessoal que está no mercado e para quem quer entrar no mercado, para ser um corretor de sucesso, como tu falou ali, tu tem que fazer o up, tem que ter algo diferente. E o primordial de tudo é a sinceridade. Seja sincero sempre com o cliente. Olho no olho, um aperto de mão e deu. Só mostra para o cliente as opções que tu tem que o negócio vai fechar, com certeza. Então seja sincero, não tenta ser malandro com o cliente, tentar ganhar o cliente na malandragem, que hoje os clientes não caem mais nessa história de malandragem. Então é sinceridade, honestidade. Tu vai vender para o cara vai te indicar outras pessoas e tu vai ser um corretor de sucesso. E hoje nós fizemos um cálculo esses dias, eu e a Jaque, nós já vendemos em 10 anos de corretagem, nesses altos e baixos, mais de 1.000 imóveis. Então, a gente vende muito por indicação hoje, Vinícius. Muito. Digamos que 80% das nossas vendas hoje é indicação desses 1.000 que compraram com a gente. Então, esses 1.000 indicam o primo, o tio, a tia, o amigo. Eles nos indicam por quê? Porque tiveram um bom atendimento. Então, se tu der um bom atendimento, der o up, fizer aquele diferencial com o teu cliente, for sincero com ele, honesto, fazer a coisa certa, tu não vai ter só aquele cliente no momento, tu vai ter vários, porque aquele cliente vai te indicar muitas outras pessoas e até mesmo ele vai vir fazer outros negócios contigo, que é o que acontece muito com a gente hoje em dia. Legal. Jaque. Vamos lá, pessoal. Então, assim, ó, o que a gente tem para dizer? Tem que ser muito focado, muita força, muita fé e no final dá certo. A gente não pode deixar que os problemas venham nos abater. A gente enfrenta muita dificuldade, né? A gente lida com pessoas e as pessoas são diferentes e às vezes tu acha que tu tá dando o teu melhor e aquela pessoa não tá vendo. Então, assim, ó, não é fácil, mas dá certo. E não desista. Esse corretor aí que tá triste, tá chateado, caiu o negócio, vamos lá, toma um banho, sabe? Faz uma coisa que tu gosta, escuta uma música e vamos pra frente, porque o nosso ramo é muito maravilhoso, é a melhor profissão que eu conheço, assim, e dá certo, a gente deu certo. Se nós demos certo, por que tu não pode dar, né? O vendedor de pastel, hoje tem 2 lojas. Então, vamos lá, não vamos deixar a tristeza bater, vamos lá. O mercado tá aí, tem muita oportunidade. Sensacional, muito obrigado. Então, vocês que estão nos assistindo aí, se você gostou desse
desse podcast e acha que vai ajudar alguém esse podcast, compartilha aí nos seus stories, manda para os seus amigos aí também, pega o link do Spotify ou do YouTube, bota lá nos seus stories, compartilha lá, que é importante a gente estar cada vez mais colaborando com o mercado imobiliário, né? E a Rede Gaúcha de Imóveis aqui trouxe um presentinho para vocês aí, né? Olha aí. Para vocês usufruírem de um bom café lá na Mazin, né? Agora em 2 lojas lá. Então, a Rede Gaúcha tem um grande privilégio de ter vocês aí como associados, como parceiro, né? Queria agradecer vocês aí por esses 2 anos também e obrigado por estarem aqui compartilhando a história de vocês. Nós é que somos gratos, Vinícius. Obrigado aí pela oportunidade. Nós agradecemos a RGI, todo o pessoal, a Lucia e o pessoal que tá atrás das câmeras, né? Vamos dizer assim. Muito obrigado por tudo, pela oportunidade. Nós somos gratos. Grande abraço. Obrigado e bons negócios a todos.